Mantém, pessoal. Vamos sentar cada um nos seus lugares de silêncio já para frente, pessoal. Claro? Meninas. Então, na aula de hoje, vamos falar de um sociólogo, de um pensador chamado Amitai Etzioni. Ele que nasceu em 1929, e ele vai refletir sobre a vida moderna, principalmente sobre o individualismo. E segundo ele, esse individualismo está corroendo a sociedade ocidental, especialmente os Estados Unidos. Era o contexto em que ele estava inserido. Ele percebeu que depois do final da década de 1970, início da década de 80, as comunidades norte-americanas começaram a se desenvolver graças a um movimento neoliberal extremamente individualista e consumista, onde os objetivos agora só buscam atender aos interesses do indivíduo, não mais das comunidades. E isso leva ao colapso das sociedades humanas, porque a preocupação excessiva com o indivíduo e a desconsideração com aquilo que é social, com aquilo que é grupal, com aquilo que é comunitário, isso compromete a continuidade e a existência da humanidade. Porque se cada um pensar só no seu umbigo, as coisas começam a ruir, principalmente os valores que foram responsáveis pela construção da própria cultura norte-americana. Então, o problema é que uma cultura sempre extremamente liberal, mas que ao mesmo tempo foi sempre fundamentada em comunidades. O interior dos Estados Unidos é muito comunitário. Os indivíduos têm fortes laços comunitários ligados a valores, a tradições. Por isso o conservadorismo é muito forte nos Estados Unidos e o próprio Etzioni, ele é um conservador. Então, para ele, a educação, em especial a formação do caráter, é a tarefa essencial da família. Então, o nosso caráter, segundo ele, é formado em casa, pela nossa família, pelos nossos pais. E é complementado na escola. A escola também tem uma função não só de transmitir conhecimentos científicos, mas também de dar continuidade à formação moral iniciada em casa. Ele mesmo sendo um conservador, ele não é, claro, adepto do homeschooling. Homeschooling que é uma forma de educação hoje defendida por muitos conservadores brasileiros. E por que os conservadores brasileiros querem homeschooling? Porque para eles, a educação escolar, ao invés de... O Heitor, seu lugar. A educação escolar, ao invés de colaborar na formação dos jovens, a escola corrompe os jovens, ensina ideias de esquerda e corrompe a moral, os bons costumes, a formação santa, casta, muitas vezes que as famílias querem introduzir ou transmitir aos seus filhos. Então, aí tem um outro pior, ele não falava muito de homeschooling, mas hoje é uma demanda muito forte dentro da direita, esse aprender em casa, ou a ter a liberdade de poder educar os seus filhos fora da escola, porque a escola estatal, para a galera conservadora, é propagadora de ideais, de ideias, de valores que corrompem os valores tradicionais, que é a família, que é a castidade, que é a religiosidade. A escola acaba, de alguma forma, destruindo todos esses pilares, todos esses valores para os conservadores. Então, por isso que ele era um comunitarista, né? Se você não concorda com os ideais da comunidade, vai para outra comunidade, com quem você compartilha os ideais. E a partir do momento que você habita essa comunidade, nela você vai
construir estruturas que possam reproduzir aquilo que você acredita ser o melhor para você, para sua família, para os seus e para a sua própria comunidade. Ele defendia também que os jovens que terminassem a escola deveriam entrar no serviço militar. Ele era meio que um militarista aí também. E de encontro também a ideais como o de Bolsonaro, e a galera militarista do nosso país, né? Que gostam dessa estrutura militar, que é uma estrutura autoritária, mas segundo os argumentos de Etzioni, a vida militar, ela instila, ela acaba produzindo autodisciplina, o indivíduo passa a ser disciplinado, mas isso vem graças ao autoritarismo, e aprende a ser submisso, e obedecer ordens, e ordens muitas vezes sem pensar, sem criticar, sem questionar, porque não pode fazer isso dentro do exército, ou dentro da estrutura militar, seja do exército, marinha, ou na aeronáutica. É proibido você criticar e questionar os seus superiores. Inclusive o Eichmann, que foi um sujeito que foi responsável pela morte de milhões de pessoas durante o nazismo, quando ele foi julgado, ele disse justamente isso. Eu não fiz por maldade, por ódio aos judeus, porque eu queria acabar com os judeus. Mas eu fiz por prestar por ordens. Muitos militares acabam aprendendo isso. Esse é o problema do mundo militar. Mas para o Etzioni era o ideal, né? O jovem, principalmente o homem, ele deve, logo depois de terminar a escola, ir direto para o exército, para a marinha, para a aeronáutica, para a vida militar, para aprender a disciplina, para poder edificar o caráter, virar homem. Né? A única forma de virar homem é você. A galera defendeu aí os protestos do último domingo, que no Brasil falta homem com testosterona. Lá no exército a galera aparece, na área militar, parece que a galera lá tem testosterona, né? Inclusive trocam testosterona entre si. Muitas vezes no exército ocorre muita broderagem. Sabe o que é broderagem? Então, isso edifica o caráter, né? Isso aumenta a testosterona da galera. E aumenta também o espírito comunitário, porque ele é um comunitarista e está preocupado com a comunidade. Então, esse equilíbrio entre os direitos e as responsabilidades já acontece há muito tempo. Hoje nós vemos uma sociedade que só quer direitos, não quer responsabilidade, não quer as obrigações. Quando o direito implica responsabilidades, você deve buscar preservar esses direitos e, principalmente, buscar o bem da comunidade, não só os direitos individuais. Elevado o voluntariado, que é algo muito importante também, que é fazer o bem para o próximo, pensando na comunidade. Os voluntários é importante papel de milhares de organizações por toda a América do Norte, nos Estados Unidos, né? No Canadá, na Europa Ocidental, participando de projetos, como exemplo, o plantio de árvores em várias comunidades, outros projetos que buscam atender famílias carentes. Né? Então, o voluntariado é importante para prestar assistência social, pensando no bem da comunidade. Então hoje há um crescente interesse aí entre os jovens por encontrar uma carreira que combine em ganhar dinheiro com algo que tenha sentido. E aí no voluntarismo dele ele prega justamente isso. Você pensar no bem comum, mas respeitar também a individualidade, os direitos individuais. Ele recebeu muitas críticas, principalmente das feministas, que diziam que ele pensa numa estrutura de comunidade patriarcal, onde o homem continua sendo superior e o comandante, e a mulher tem que ser submissa, obediente. Continua pensando a sociedade nessa estrutura, esse é um valor para o militar Etzioni, né? Outras críticas é que ele defendia o comunitarismo, uma crença muito pueril, muito infantil, uma crença de que as pessoas iriam se reunir em comunidade e pensar no bem comum, ainda mais numa sociedade como a norte-americana extremamente individualista e capitalista. Isso é uma utopia, isso é um sonho irrealizável. Essas comunidades dele vai ficar só no papel. São bonitinhas lá, na prática não funciona, não existe, porque o capitalismo tem acentuado cada vez mais o individualismo. É cada um por si, os outros que se formam. Então, é isso aí, galera. Esse é o pensamento da Etzioni. Compreenderam? Tudo? Tranquilo? Favorável? Por hoje, é isso aí.